Galera, sejam bem-vindos para a última aula de Geografia. Vou ensinar aqui para vocês sobre continuação, né, do processo de ocupação e produção do espaço brasileiro, falando do Brasil aqui, o papel do Estado e as políticas territoriais. Vou falar como o Estado brasileiro foi se construindo, foi se moldando, e aí o que ele ditava na ditadura que ditava, mas o que ele organizava, como que ele deixava os territórios, tá? Eu vou explicar rapidão. E a regionalização do Brasil, ou seja, o desenvolvimento das partes das regiões, né, região sudeste, região centro-oeste, essas coisas. Vou explicar tudo isso rapidão. Vamos lá, começando pelo Estado brasileiro. Quando que o Estado brasileiro nasceu, assim, teve sua criação? Foi com a independência do Brasil, né? Que o Brasil era colônia, então não era considerado um país. Aí depois que, quando pediu a independência, aí ele virou um país em si. E aí foi criado o Estado brasileiro, porque com a criação da nação, né, do Brasil, aí tem o Estado. Só que o Estado brasileiro sempre foi muito conturbado, porque desde que Portugal, que comandava a gente, desde que ele separou as nossas terras lá em, acho que era 13? Não sei, era muito parecido com o dos Estados Unidos, que era 13 colônias. Aí no Brasil tinha vários territórios assim também, aí tinha o território, sei lá o que, da Bahia. Aquele mapa que vocês vê, que é separado pelo Tratado de... Não é Versalhes, é o Tratado de... Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas, acho que é. E aí corta ali no meio, aí tá separado daquele jeito. E aí, como os bandeirantes, né, foram abrangindo assim o Brasil, e aí teve a criação de vários territórios diferentes. Só que o Estado brasileiro nunca foi uma coisa muito concreta, ele sempre estava em construção. Ele terminou de se construir há pouco tempo, né, sei lá, 1988 foi quando eu tive a última Constituição, então não faz tanto tempo. E ali foi quando se estruturou, realmente falou, tá, o Brasil é uma nação, tá indo pra frente, blá blá blá. E claro, antes tinha um presidencialismo e tal, mas não era uma coisa muito concreta, não era nenhuma democracia tão direta. E é disso que eu vou falar, tipo, quando o Brasil virou monarquia, se criou o Estado. E aí, a partir do momento que saiu a monarquia, que entrou a República do Brasil, teve ali uma certa disputa, e não direta, não de uma forma direta, uma disputa indireta. E aí é desse gancho que eu já posso pegar para falar sobre a regionalização. Por quê? Porque essa disputa estava só no Sudeste ali, só entre Minas Gerais e São Paulo, quem ficava no poder do Estado do Brasil, no caso. Então, essa briga sempre foi muito conturbada, assim, e aí o presidencialismo veio bem depois. Então, também teve a época da ditadura, né? Que aí o Estado que ditava o que você tinha que falar, o que você tinha que fazer, como você tinha que se portar, né? Enfim, deve ter sido bem difícil. Enfim, continuando. O Brasil, como eu falei, no Sudeste estava muito investimento. E aí foi assim que São Paulo começou a virar uma potência mundial, né? Porque o Brasil inteiro era meio que sustentado por São Paulo, porque é onde tinha o turismo para negócio, onde tinha toda aquela produção de café. O São Paulo, né? O estado no geral, mas a cidade de São Paulo em si virou um centro para negócios e para várias coisas e de exportação. E aí foi assim que começou a alavancar o Brasil, propriamente dito. Por isso que tinha muito investimento em São Paulo. São Paulo e Minas Gerais e Rio de Janeiro também, porque era a capital, né? Esse centro, assim, do Sudeste foi muito investido. Investiram muito no Brasil nessas partes, porque fez ele crescer, alavancar bastante. E até hoje em dia, né, tem um prefeito aí da cidade de São Paulo, até concorrendo a prefeito, né, que fala que São Paulo é a locomotiva do Brasil. E a cidade de São Paulo realmente foi durante muito tempo a locomotiva do Brasil. Claro que perdeu bastante do destaque depois que o Nordeste começou a crescer bastante, o Sul também, mas continua sendo, se não a principal, uma das principais locomotivas do Brasil. Continuando. Aí, depois que teve isso, começou a ocorrer uma certa separação. Não só econômica, claro, porque econômica ia ter só Minas Gerais, ali, Sudeste, São Paulo ali e o resto nada, mas econômica, geográfica, e aí começou a separar em partes, né? Primeiro foi uma separação de 5 partes, que era Nordeste, Norte,
leste e centro-oeste, e aí tinha leste, que era o sudeste, no caso, era leste, e sul. E aí mudou, né, para nova, e isso foi em 1948, quando tava Getúlio Vargas, essas coisas. E aí, mais para atualmente, para 1969, quando tava na ditadura, separaram na que a gente conhece atualmente, né, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, que é a separação atual das regiões do Brasil. E aí, tipo, o IBGE nasceu bem antes disso, mas é o Instituto Brasileiro de Geografia, esqueci, acho que é isso, mano. Específico, é geografia. Enfim, e foi assim que se deu o desenvolvimento do Brasil. E aí é muito atual esse investimento no Nordeste para, além da energia, trazer meio que um pilar também pra, tipo, São Paulo não sustentar o Brasil inteiro sozinho, porque, tipo, se São Paulo quebrar, quebra o Brasil inteiro, entendeu? É meio que isso. E aí teve muito investimento no Nordeste e bastante no Sul também, porque o Sul é onde está crescendo bastante também a indústria econômica. E acho que é isso, o desenvolvimento, a regionalização do Brasil. Também teve um cara chamado Milton Santos, que ele separou o Brasil pela região concentrada. Concentrada por quê? Porque é onde tem mais pessoas, né? Obviamente, e onde tem mais dinheiro, né? Circulando. E aí pega assim Minas Gerais, a parte assim de Curitiba, já é mais atual, entendeu? É bem interessante também vocês verem esses mapas, vale a pena. Acho que é isso, né? Acabou finalmente a matéria de geografia, é isso. Foi bem extenso na real, né? Mas acabou, é isso. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, valeu, é nóis.